Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença que acompanha o nosso podcast, seja pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 320 mil membros que participam aí do Instagram da Natação Criativa. E hoje, um tema muito importante para a gente falar, mês de conscientização sobre o autismo, Abril Azul. A gente vai falar sobre alterações motoras no TEA e eu trouxe a pessoa especialista que vai falar sobre isso, Carolina Quedas. Muito obrigado pela presença, Carol. Obrigada a você, fico muito feliz de estar participando. E vamos lá, vamos tirar as dúvidas, vamos falar aí um pouco sobre as alterações que tem no autismo e espero contribuir aí para todo mundo. Muito obrigado. E antes da gente começar a nossa entrevista, vamos agradecer os parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a principal causa de afogamento no Brasil em crianças é o afogamento, não é a causa de mortes, é o afogamento. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí para fazer o monitoramento e evolução dos seus alunos na natação. E a Flote, materiais pedagógicos que dão vida para nossas aulas. Mas, Carol, conta para o nosso público aí como que você chegou aí no autismo, como que você virou especialista no assunto, quanto tempo você já está na área? Bom, já estou na área aí há uns 20 anos. Eu comecei, na realidade, na Universidade de Educação Física, quando eu fiz Educação Física. Eu já tive contato com pessoas autistas, né, que, principalmente crianças, que a gente tinha um grupo na universidade com uma professora, Cristiane Simões, na época, e esse grupo tinha vários deficientes e várias pessoas com deficiência, e a gente teve a oportunidade ali de ter um contato maior com todos eles e tinha ali no meio pessoas com autismo. Na universidade, ainda na educação física, eu tive o privilégio de fazer um trabalho sobre autismo. Eu fui a única aluna que fez um trabalho sobre autismo na faculdade. Então, eu fui numa instituição que tinha pessoas com autismo. Então, ninguém falava sobre, né, na época, mas sempre foi um tema que me despertou muita curiosidade desde a época da faculdade, né? E mesmo falando-se pouco nele. Após a faculdade, eu já entrei, no último ano de faculdade, eu entrei como professora titular no estado de São Paulo, como profissional de educação física, e já no meu primeiro ano eu tive ali um contato muito grande com uma criança chamada Eric, que na época acho que ele estava na segunda série, segundo ano, e ele tinha vários comportamentos de autismo, né, que estavam lá na literatura que eu lia. E eu fiquei super empolgada por estar o Eric ali, uma criança com autismo na escola, e eu fui correndo para a diretora, fui falar com os professores, e as pessoas não faziam ideia do que era o autismo. Achavam que era uma doença, achavam que tinham que chamar de vigilância, aquelas coisas todas, né, que né, a falta de conhecimento traz. A gente fez um trabalho super legal com o Eric, depois ele teve o diagnóstico, agora ele já está um adulto, e fez faculdade e tudo, mas a gente fez um trabalho super legal e ele conseguiu o diagnóstico, né, com a família também, a gente fez um acolhimento na época, e a partir daí eu quis estudar mais o autismo, e eu fui fazer fisioterapia, entendendo que a fisioterapia podia me dar mais subsídios na neurofuncional, né, na questão neurológica, e eu não tive na fisioterapia nada de autismo, eu tive 0 autismo na fisioterapia. E eu saí de lá querendo mais conhecimento, buscando mais toda essa formação, né? E aí eu fui para o Mackenzie, fiz mestrado e doutorado no Mackenzie, e hoje estou finalizando o meu segundo ano de pós-doc, eu já finalizei o primeiro, né? Meu segundo ano de pós-doc, também na área. Então, e todos os meus estudos hoje são voltados para a área do autismo, todas as minhas práticas clínicas são voltadas para a área do autismo. Tenho também análise do comportamento aplicada, né? Tenho pós em análise, tenho também, eu sou uma das terapeutas Denver
pelo Instituto Mind na Califórnia aqui do Brasil, não são muitas, né? Acho que hoje não chegam a 55, 60, não chegam. Então, são poucas ainda, e eu sou da área motora, né, que também é uma raridade. Então, todos os meus estudos, todo o meu caminho foi relacionado sempre ao autismo, né? Hoje eu tenho aqui eu tenho uma empresa, né? Que tenho 2 empresas hoje também que trabalham com questões do autismo. Uma que é só cursos, palestras e supervisões. E a outra que é agora o meu novo empreendimento, que é o Teatonella, que é uma clínica de neurodesenvolvimento que fica aqui na região de Rio Claro. Muito obrigado, doutora. E nesse tempo que você... Eu não estou te escutando. Acho que o... Não. Teste. Agora sim. Agora está ouvindo? Sim. Então, vamos tocar de novo aí. Espera aí, deixa eu colocar. Vamos lá. Carol, durante todo esse período aí, você comentou mais de 20 anos, você verifica aí a prevalência aí aumentando do autismo. A gente vê os números segundo o CDC, que a gente era de 1 para 44, agora indo para 1 para 36. Sim. Como você consegue associar também a prática de atividade física pode contribuir para o desenvolvimento motor da criança com transtorno do espectro autista? Especialmente aquelas crianças que atingem marcos motores de forma desarmônica. O que a atividade física favorece aí a prática regular? Sim, é importante falar desses números, primeiro porque são números americanos, tá? Há uma diferença muito grande entre dados americanos e também dados do Brasil. A gente não tem dados fidedignos no Brasil, então a gente não pode falar ao certo quantas crianças, né, quanto é realmente a população de autistas aqui no Brasil. Eu acho que até mais, né? Assim, né, pelas nossas andanças por aí, a gente vê muitos casos. Esse aumento, né, que a gente vê, né, lá de 150 para 1, hoje para 36 para 1, é tipo uma sala de aula tem né, uma pessoa com autismo. A gente se dá também pelo melhora do diagnóstico, mais acesso à informação, né, das pessoas, ampliação dos critérios de diagnóstico. No DSM hoje ele tem critérios, né, que consegue pegar ali os níveis mais leves, né, de suporte. Hoje a gente vê muitos autistas adultos, pessoas adultas, né, tendo o diagnóstico de autismo, então assim, passou a vida inteira, né, se sentindo fora do meio, se isolando, não, né, se sentindo desconfortável, e hoje tem o diagnóstico. Então, assim, melhorou muito, né, os critérios, e hoje as pessoas têm mais informação. A questão da atividade física para pessoas com autismo é muito importante. Todo mundo vem e pergunta, normalmente as pessoas vêm e perguntam assim nas redes sociais: ai, doutora, qual é a melhor atividade, esporte para autista? E eu sempre respondo a mesma coisa: a que ele se adaptar e a que ele gostar.
né? Não existe uma atividade física ou um esporte adequado para pessoas com autismo. Eu conheço autistas diversos, autistas que fazem judô, autistas que jogam tênis, autistas que jogam basquete, autistas que jogam futebol, autistas que andam de skate, autistas que gostam de tiro ao alvo. Cada um é de um jeito e cada um gosta, também tem suas preferências, né? Por questões aí familiares, por questões, né, da sua rotina, do que as famílias gostam, da sua cultura também, né? Porque a cultura daquela família também conta muito para as decisões desse indivíduo com autismo. Então, eu sempre dou essa dica para as famílias, é o que eles gostam, o que eles querem. Qual que é a importância das atividades físicas, né? Isso é uma questão que eu sempre falo e eu sempre critico isso, né? Porque todo mundo fala, quando a gente fala que é para autismo, duplica o valor, as pessoas acham que é tudo umas coisas mirabolantes, e não, né? O autismo, a gente tem ali a fisiologia, a biomecânica, é igual para todo mundo, né? Então, se o exercício físico é bom, né, para todos, é bom também para o autista, né? Não vai fazer, não é malefício, vai melhorar. Então, a gente tem ali hoje estudos científicos que provam, né, principalmente na questão do comportamento de pessoas com autismo, que o exercício e o movimento, que ele é prática baseada em evidência hoje para autistas, ele melhora o comportamento. Então, ele melhora o comportamento, o que é desejável, né? E ele diminui comportamentos inadequados. Isso com exercício. Olha que interessante. Hoje, em muitas clínicas e muitos ambientes terapêuticos, é colocado o exercício antes de uma terapia, por exemplo, de análise de comportamento aplicada, né? Vai aplicar lá a terapia, né? Vai aplicar lá as técnicas, né? E as intervenções. Então, se coloca antes para aumentar, fazer toda a questão fisiológica, né? Aumento do fluxo, melhora a memória, tal, e bota o menininho lá para fazer a atividade. Fazendo isso, a gente verifica que melhora acerto, melhora comportamento, né? E ele fica mais tempo ali naquela atividade. Ah, mas isso é só para autista. Não, se você pegar estudo de idoso, é a mesma coisa, né? Quando você põe lá atividade física, por exemplo, dança, né? E vai colocar depois exercícios de memória para esse idoso, 2 grupos. O grupo que fez a dança tem melhores respostas na memória, o grupo que não fez a dança não tem melhores respostas na memória. Então, isso é uma questão fisiológica, a gente precisa entender que o autista também tem a sua fisiologia, que o autista também tem as suas bases biomecânicas, etc. E que precisa, né, ter ali um olhar como um todo, né? Não só, é autista, é isso, não consegue fazer, vai fazer, tananã. Não, ele é o todo e ele precisa aí ser observado e orientado, né, para melhores práticas aí de atividades e ter essa vivência, né, ter a oportunidade de ter as suas práticas aí dentro da atividade física. E se te levar os sinais ali de hipotonia, mesmo que em casos leves, eles podem desencadear diversos problemas no desenvolvimento da criança com TEA. Como que a prática de atividade física pode favorecer aí nessa hipotonia? Vamos lá. A hipotonia, né? A hipotonia, o que é o tônus muscular? O tônus muscular é a contração muscular em repouso, né? A grosso modo. Já vejo gente na internet falando assim, não, mas é mais coisa. Tá bom, mas as pessoas não entendem. Então, se for explicar a grosso modo, é a contração muscular em repouso. Então, não precisa ali de movimento para ter a contração. O que acontece? Mais de 60% de casos de autistas, eles têm tônus baixo, hipotonia muscular. O que causa, e mais de 34% tem uma hipotonia generalizada. O que causa isso? Né? Normalmente é uma questão genética, que está vindo já com o transtorno, e a gente tem ali quais são os malefícios que podem aí ocorrer com a hipotonia. Primeiro, né, alterações na aquisição de habilidades, então ele vai ter mais dificuldade para ter a sua habilidade, correr, saltar, né, as habilidades motoras básicas, alterações também posturais, osteoarticulares, isso pode ocorrer,
tá? Isso ocorre, inclusive, a cada 4 meninos, um tem escoliose autista. Então, assim, é um número super importante. E aí, imagina, né? Nós temos 3 níveis de autismo. Normalmente, as crianças nível 2, nível 3 de suporte são as que mais sofrem com as questões da hipotonia. E normalmente, essas crianças possuem depois uma escoliose. Então, imagina um cara nível 3 de suporte, não verbal, com alterações comportamentais, tem que fazer uma cirurgia, né? Como é o pós-operatório dele? Então, assim, é bem complicado. Então, por isso a gente tem que ter um olhar muito importante. Dentro da área da educação física, né? Se essa criança ela já tem uma estrutura, mas ainda ela continua com uma hipotonia importante, o fortalecimento muscular é fundamental, né? Como que a gente trabalha? Fortalecendo o músculo, dando hipertrofia. Então, a gente precisa trabalhar ali força, a gente tem que trabalhar contração muscular, tem que fazer a ativação dessa musculatura para poder melhorar esse tônus dessa criança ou desse adolescente ou desse adulto com autismo. Como você comentou, então, a hipotonia é uma chave aí, a gente é um sinal de alerta ali, que interfere ali na parte motora. 34% dos autistas têm habilidade motoras baixa, 44% têm habilidade motoras moderadas, que aí que isso vem identificar no tônus, no equilíbrio, na marcha, na coordenação motora. E quais são esses sinais de alerta que o professor e os pais têm que ficar atento aí, que pode estar interferindo aí no processo de aprendizagem, às vezes até na alfabetização dessa criança? Vamos lá. Alguns sinais que a gente eu posso dar essas dicas para os pais, eu sempre dou, de tônus, né, de baixo tônus. Primeiro, criança que senta em sapo. O que é sentar em sapo? Eu vou dar uma virada aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó, faz isso aqui, ó. Tem né, essa curvatura, que é com essa curvatura. Então, ela tá bonitinha, na hora que ela senta, ela desaba, ela não tem força aqui, ó, de abdômen, né? Indicativo, pode ser um indicativo de hipotonia. Criança com alteração postural, né? Você bota a criança lá de pezinha, você avalia, ela já tem alterações ali nas linhas, né? Anatômicas, então ela tem um pouquinho, né? A cristilíaca um pouquinho elevada, ela tem uma alteraçãozinha na coluna, tem um joelhinho mais valgo, batata. Pés desabados, também, né? O sentar em W também pode ser um indicativo de baixo tônus. O sentar em M, o que é sentar em M? Essas pernas desabadas assim, né, para fora, né? A criança senta, vai brincar, faz assim, ó, não tem uma estrutura, você vê que a perna não tem estrutura, ela tá jogada. Então, pode ser um indicativo também de baixo tônus. O que o baixo tônus, e olha que interessante, e isso vai vir, agora, que eu vou falar para vocês, é uma literatura da psicomotricidade. A psicomotricidade ela é uma ciência, né? E lá na psicomotricidade a gente tem um autor chamado Luria, que ele traz as 3 unidades funcionais de Luria. A primeira unidade funcional é uma unidade funcional super importante, porque ele não põe nada como pirâmide, né? A base, não, mas eu vejo como uma pirâmide. Então, qual que é a primeira base da pirâmide ali, né, de Luria? É o tônus e o equilíbrio. E o tônus e o equilíbrio estão correlacionados com o quê? Dentro do sistema nervoso central, né, na psicomotricidade, e faz muito sentido para todo mundo. Atenção, alerta e vigília. Para você aprender, você precisa ter atenção. Se essa criança é hipotônica, tem baixo tônus, provavelmente ela não tem atenção. Ela pode até olhar para o que o professor está falando, mas ele não sustenta na cadeira. Ele é aquela criança que a gente brinca, né, que tem formiga no bumbum, né? Porque normalmente autistas que têm hipotonia, eles querem ficar em constante movimento. Pode ser estereotipia? Pode, mas a vontade dele ficar em constante movimento é importante para ele, porque se ele ficar parado, ele tem que fazer muita sustentação, ele não quer sustentar, então ele fica em movimento para fazer as contrações, tá? Então, o que acontece com essa criança? Ela não fica sentada, ela não fica atenta, e a primeira coisa para a gente aprender é a atenção. Se a gente não tem atenção naquilo que a gente vai aprender, a gente não aprende. Se a gente não olhar, a gente não aprende. Então, a psicomotricidade, ela traz na literatura isso, né? Essa forma de ver ampla, que o corpo, né, ele é muito importante para a aprendizagem. Então, para aprender a imitar, a imitação. A imitação é pré-requisito para a aprendizagem, né? De qualquer coisa.
porque a criança, o bebezinho, começa a imitar os pais para ir aprendendo, certo? Se essa criança ela não tem um tônus importante, né? Se ela tem muito baixo tônus e ela tiver uma hipotonia generalizada, principalmente de face, ela não consegue imitar. Trejeitos, né? Bico, língua, ela não consegue imitar. Ela não consegue imitar os gestos, ela vai ter muita dificuldade, porque ela precisa de um limiar aí de força, né? E até um gasto energético tão grande para fazer aquilo que ela nem faz. Então, ela desiste, ela não quer nem fazer. Olha que interessante, em estudos com TDAH, vamos sair um pouquinho do autismo, lembra a primeira unidade funcional, né? Equilíbrio e tônus. Qual que é uma das grandes questões do TDAH? A atenção. Eles não são atentos, né? Eles são desatenção total. Uma das principais características do TDAH. E o que acontece? Nos estudos com TDAH, com área motora, né, com os estudos motores, mostram que o que eles têm de pior é o equilíbrio. Olha que interessante. A primeira unidade funcional de Luria. Então o que nós temos que trabalhar com a criança? A professora lá da escola tem que ficar gritando, João, João, olha para mim, João, João, chamando a atenção. Primeiro que o sinal de alerta dele está baixíssimo, então ele não vai nem te olhar. O que você tem que fazer? Trabalhar tônus. Se você trabalha tônus, se você fortalece, você vai ativar o sistema nervoso central, aquelas áreas que precisam ser ativadas, e você pode melhorar a atenção do teu paciente. Então, isso é muito importante, a gente saber da literatura, a gente saber de base científica para a gente poder atuar também com pessoas com autismo. Isso, aí a natação vem com esse papel, né, que contribui aí no fortalecimento do tônus, da parte abdominal, lombar, então é super indicado. E eu queria que você falasse sobre os reforçadores de aprendizado, como você disse que eles têm a dificuldade no aprendizado, como esses reforçadores vêm para ser incorporados às aulas para auxiliar aí as crianças com TEA? É muito interessante porque a gente tem que primeiro fazer uma análise, né, do que é o reforçado nessa criança, qual tipo de reforçador ela pode estar se beneficiando, né, ela goste, para a gente poder estar incorporando nas nossas atividades. O reforçador, né, muita gente aí fora não gosta, né, da análise de comportamento, etc., por ter uma história, né, antes de muito, né, faz, toma. E hoje a gente sabe que não é assim, né, a análise de comportamento não é dessa forma. Então a gente faz na brincadeira, no jogo, todo mundo é reforçado todo dia, né? Todo mundo, se você faz uma coisa boa, as pessoas falam parabéns, te abraçam, ou te mandam um presente, né? Quando você consegue uma coisa muito bacana. Então, todo mundo é reforçado. De uma forma ou de outra, as pessoas são reforçadas. Só que no tratamento do autismo, a gente é uma forma que eles aprendem. Então, na cabeça deles eu fiz certo e eu ganhei o que eu gosto. Então, eu vou sempre fazer certo. Ok? É isso que eles entendem ao longo do tempo. E vai chegar uma hora que você não precisa nem reforçar, que esse comportamento vai ser aprendido e vai virar na rotina desse indivíduo. Então, essa é a base uma das bases da análise de comportamento, assim, bem generalista. Então, como que a gente pode... por exemplo, eu tenho crianças que têm um reforçador, né? Ou é um boneco, ou é um dinossauro, ou é um desenho, dependendo do reforçador. E eu tenho criança que não tem reforçador palpável, são reforçadores sociais. Então, por exemplo, eu tenho criança que, se você fala, parabéns, uhul, nossa, é uma alegria para essa criança. Eu tenho criança que gosta de abraço, eu tenho criança que gosta de beijo, né? Então, assim, depende da criança. Os reforçadores, eles podem mudar ao longo do tempo. Aquela criança pode ter um hiperfoco, pode ter um reforçador, por exemplo, nessa caneta. Já aconteceu, de uma caneta ser um reforçador. Então, maravilhoso, daqui a pouco ele troca para o mouse, não tem problema nenhum. E aí a gente vai ter que ir descobrindo quais são as preferências, né? Avaliação de preferência dessa criança, desse adolescente, para a gente ver o que a gente pode estar usando para melhorar e para ratificar aquele comportamento apropriado para ele. Você comentou também que essa criança com TEA, ela é mais exploradora. Então, como eu comecei a nossa entrevista, ela falando da Sobrasa, que a principal causa de morte em crianças é o afogamento. E essa criança ser exploradora, e cada vez mais as crianças têm mais contato com o ambiente de água dentro das suas próprias residências, seja condomínios, casa de praia, sítios. Então, qual que é esse fator de risco para a criança, principalmente para casos de afogamento, e a importância da natação, mesmo sabendo que
da sua especialidade na natação, mas até um alerta para os pais aí sobre esse perigo aí da criança e a importância da prática da natação. Olha, é muito boa a prática da natação, eu já tenho vários clientes que fazem, mas primeiro, o profissional tem que ser capacitado. Não adianta o profissional chegar lá em qualquer academia, e aí o profissional não sabe, pega uma criança com autismo, nível 2, 3, suporte, não sabe o que faz, risco de afogamento com sucesso ali. Por quê? Essa criança ela pode ter uma desorganização, ela pode se desorganizar, ela pode ter uma crise dentro da piscina. Então, precisa ter um olhar muito específico e ser uma pessoa capacitada para saber o que fazer, como intervir e como proceder ali naquela situação. Eu tenho uma das clínicas que eu supervisiono, tem o pessoal da educação física, que faz a natação com crianças autistas, e a gente tem protocolos. Muitos protocolos a gente utiliza os mesmos, né, que são aí utilizados mundialmente, né, e um dos que a gente utiliza é pensando no bem-estar da criança, que se a criança entra em crise, como que a criança entra em crise? Depende da criança, né? Mas, por exemplo, tem criança que entra em crise e começa a se debater, a se bater e jogar a cabeça para trás e tem um risco, e se você segura, né, e essa criança se debate, ela pode até machucar o próprio professor, ou até, dependendo do tamanho da criança, a gente sabe disso, né, até de questões de salvamento aquático, né, quando a pessoa está muito desesperada, se afasta, depois vem por trás da pessoa, pega, né, tem toda uma técnica, né, para você também não ir junto, né, não ter o risco de morte ali também, de afogamento. Então, normalmente, a gente tem alguns protocolos, dependendo da criança, mas tem criança, por exemplo, que se desorganiza dentro da piscina, que começa a beber muito, a gente retira da piscina imediatamente, né, independente aí de alguma situação, a gente primeiro tem que focar na saúde e no bem-estar físico e psicológico dessa criança, então, questão de afogamento, né, então assim, risco, entrou em crise dentro da piscina, risco de afogamento, retira da piscina, né, isso é muito importante a gente fazer, porque são situações que se passam, né, e o profissional também tem risco ali, né? Não só a criança, não só o adolescente, mas o profissional também. Então, ele precisa tomar uma decisão muito rápida para poder fazer essa retirada. Acontece, tá? Acontece. Então, por isso que o profissional tem que ser muito capacitado, né? Precisa ter ali cursos, por exemplo, de manejos comportamentais, curso de crises agressivas, para poder ali, na hora, ter ali uma intervenção muito eficaz com esse indivíduo com autismo. É bom a natação, né? O ambiente aquático é maravilhoso, eles adoram, porém o profissional tem que ser capacitado. E a gente está vendo aí em diversos locais que os profissionais não são capacitados. Então, eu considero também o profissional não capacitado ser um risco também dentro da piscina com a criança e com o adolescente, porque às vezes eles não sabem o que fazer, se desesperam porque a criança começa a ter crise, e aí, né, embola tudo ali, não sabe o que fazer e pode ter um risco muito grande para a criança. E como você comentou também desse profissional capacitado, você tem diversos cursos, queria até que você deixasse aí suas redes sociais, os seus cursos, para quem quiser se especializar mais no assunto. Sim, eu tenho uma rede social, o Instagram, e tem o Facebook também, mas a gente trabalha mais com o Instagram, que é o @doutora Carolina Quedas. Lá a gente tem vários cursos, eu tenho 2 cargos-chefes, o AMTEA, que é o Aprimoramento e Intervenção Motora para Autistas. Só uma coisa, Carol, que deu uma cortada, vamos começar de novo, você deu uma queda, aí você começa falando das suas redes sociais de novo, eu corto esse pedaço. Ah, tá. Eu tenho as minhas redes sociais, né, os cursos, normalmente eu trabalho mais com o Instagram, mas eu tenho o Facebook também. Nós temos 2 cargos-chefes hoje de curso, que é o AMTEA, que é o Aprimoramento e Intervenção Motora para Autistas, que são 180 horas de curso. Nele eu explano vários segmentos do autismo dentro da área motora, então tem médico falando, tem fono, físios, profissionais de educação física, então geneticistas, então é um curso bem completo de 180 horas, com supervisão em grupo. Então nós temos ali supervisões em grupos, mês a mês, que a gente discute casos clínicos, que isso é muito importante. Temos o PCQ, o Protocolo Carolina Quedas, que são vários testes motores
que eu ensino e que alguns que são disponíveis eu disponibilizo, outros eu indico onde comprar, mas eu ensino a aplicabilidade da maioria, para você poder montar o teu protocolo de avaliação, para você poder ter por onde começar a tua avaliação, né? E nós vamos lançar agora, o AMTEA está aberto, o PCQ também, e nós vamos lançar agora, daqui a algumas semanas, o de ponta de pé, que o pessoal me pede muito para mim voltar com esse curso. Eu sempre fiz ele desde a pandemia, eu fiz uns 2 anos fazendo esse curso online, ao vivo com as pessoas, eu tive mais de 1.000 inscritos já nesse curso, e o pessoal está pedindo muito para voltar sendo gravado, com aulas práticas, e eu já vou montar, a gente vai começar a iniciar as gravações agora, vamos lançar agora no final do mês, também o de ponta de pé, que as pessoas pedem muito, muito, porque é um assunto bem complicado no autismo também. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que determina o acesso da criança e do adolescente deficiente à educação. Isso inclui as aulas de natação. Então, se um deficiente ou uma pessoa com síndrome chega na sua academia, você tem que fazer esse atendimento. Você não vai dizer que eu não tenho professor especializado, que eu não tenho um horário. Isso já é lei hoje. Então, para você que não trabalha com autistas, pode ter certeza que nos próximos anos você vai trabalhar, porque esse número de prevalência, como a gente falou, está aumentando. Então, a importância dos profissionais se capacitarem, fazerem cursos, fazerem esse aprendizado, porque esse aluno vai chegar na sua academia e você tem que fazer esse atendimento, porque a lei ampara todo mundo e você tem que dar esse trabalho. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença e já te convidar para uma segunda entrevista para a gente dar dicas para esses profissionais que às vezes estão um pouco à deriva aí dentro da piscina e não sabem aí as boas práticas. Queria te fazer uma próxima entrevista e agradecer essa entrevista. Obrigada, fico muito feliz de estar participando, de poder aí também disseminar o conhecimento para o teu público e fico à disposição. Muito obrigado, agradecer muito a doutora Carolina Quedas, agradecer os nossos parceiros, Sobrasa, Flote, Plataforma Educar e Swing Track. Muito obrigado e até a próxima entrevista.